Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Prof, trazendo mais um vídeo pra vocês hoje, mais um vídeo. E esse vídeo aí vai ser aí os melhores campeões de cada rota. Exatamente, vamos falar hoje sobre os melhores campeões de cada rota e suas classificações, tá pessoal? E vamos lá. Vamos começar pelo café com leite. Hoje nós vamos começar aí pela rota do topo, né? A rota do solo. Uma rota bem interessante de se comentar. Nós temos bastante campeões nessa rota até. E vamos começar aí, tá? Em primeiríssimo lugar, não tem como não falar dele. Dong Yang, famoso Eclipse Letal. Exatamente, nosso Eclipse Letal. Esse campeão que por muito bom tempo ele ficou sendo priorizado na rota de suporte, mas ele é um ótimo top lane. Na verdade ele é o melhor top lane do patch atualmente, tá? O que acontece? O que vocês têm que pensar? O Eclipse ele tem uma função e ele executa muito bem essa função. Só que no top ele simplesmente destrói, porque ele tem muito mais recurso. É uma itemização para ele ficar bem mais tanque e não ter tanta questão de só ter vida, né? Ele fica bem tanque, dá bastante dano, consegue ser um pique muito poderoso. Lembrando, ele tem uma trocação insana que basicamente ninguém ganha early game do Eclipse, tá? Eclipse ganha muito fácil de qualquer um, mas no early game especificamente, o Eclipse ganha de todo mundo, tá? Sem brincadeira. Dificilmente você perde Eclipse. E ele é rank aí, ele é o tier, digamos, S+, aí, o melhor pick atualmente pro top, tá, pessoal? Recomendo demais aí. Em segundo lugar, temos ele. Ele mesmo, pessoal. O menino Byron. Exatamente, pessoal. É o menino Byron, né? Cara, esse skin é muito legal dele. Mas então, voltando a falar, menino Byron aí, em segundo lugar, ele acaba sendo muito forte. Ele é tier S, ele também é tier S+. Ele tem uma trocação também muito insana, porque ele tem sustain na passiva, muito dano, aguenta muito, e acaba sendo um campeão muito forte. O que eu acho, digamos, negativo nessa brincadeira? O Byron, ele não tem um nível tão forte quanto o nosso menino Eclipse Letal, né, pessoal? Eclipse Letal acaba tendo um nível 1 bem mais forte, por isso ele tá acima do Byron. Mas ele não fica de longe. Em terceiro lugar, não tem como não falar, né, dela, a nossa menininha Charlotte, né, pessoal? Uma duelista muito forte, na minha opinião. Realmente, ela merece estar nesse rank. Ela não é mais forte como ela era antes. Ela recebeu alguns nerfzinhos, né? E acaba sendo que ela decaiu um pouco e o pessoal aprendeu a jogar bem contra ela, né? Onde ela é uma campeã que acaba sofrendo um pouco no early game, né? Tanto que ela tenta ficar te dando poke. Se você não ficar tomando os pokes dessa campeã, você acaba simplesmente ganhando ou dando auto-scale, ou até que dependendo do campeão muito fácil. Recomendação minha aí, Charlottona, terceiro lugar. Em quarto lugar, não tem como não citar esse cabra, muito forte. Muito embaçado de jogar contra. Menino Calcal, né? E por que você fala que o Calcal ele acaba sendo tá em quarto lugar? Pessoal, ele é um campeão muito bom, ele é um campeão muito forte, tem uma mecânica um pouco mais apurada, né? Ele é mais complicadinho. Ele tem um kit que dá muito sustain pra ele, uma passiva muito interessante. E o problema do Calcal ele tem um early game meio fraco, né? Ele é aquele campeão que ele consegue trocar até que de frente com a Charlotte, porque, cara, ele tem muita cura, muito sustain, mesmo a Charlotte tendo muito dano em controle. O Calcal ele acaba nível 4, que é, digamos, o ponto lá que a Charlotte fica absurda, começa a querer vir pra cima de você, o Calcal também quer. E o Calcal baita muito fácil qualquer campeão, porque ele se cura muito com a ultimate dele, né? Então o Calcal aí, ele acaba ficando aí no nosso, digamos aí, quarto lugar, né? E em último lugar,
Ele depois de muito tempo foi pra lá. Lubo. Exatamente, pessoal. O nosso menino Lubuzão, nosso menino Lubuzeira, acabou caindo para último lugar como top lane. Ele ainda é um pick muito forte contra tanques. Os únicos tanques que eu percebi que o Lubu não se dá muito bem em jogar contra é o Eclipse, porque o Eclipse early game é muito forte, e o Ata, porque o Ata ele acaba sendo um campeão que ele dá, tipo, ele se cura muito no começo do jogo, né? Dá muito dano. Mas ele começa a tomar um outscale muito alto depois, né? Porque o Lubu, como eu disse, ele bate qualquer tanque. E o Ata viu dá muita vida, mas o Lubu, dano verdadeiro, você já sabe o que acontece, né? Não adianta nem ter escudo contra esse campeão, porque esse bicho bate muito forte, né? Ele bate muito alto. Agora indo pra rota do meio. A rota do meio é uma rota bem complicada, porque existem muitos e muitos picks que você pode estar pegando, mas vamos lá falando, na minha opinião, os mais fortes. Primeiríssimo lugar, de longe, Kog'Ming. Kog'Ming é o pique se você quer carregar jogo. É claro, tem que jogar bonitinho, não fidar, né, porque o Kog'Ming tem esse ponto. O problema do Kog'Ming é que ele é um mago que tem uma dificuldade bem elevada. Sim, o Kog'Ming tem uma dificuldade bem elevada. Ele é um, digamos, um mago assassino, né? Porque ele dá muito dano, ele quer tentar te burstar, e às vezes você fica low numa teamfight e ele simplesmente vem e te ulta, né? Que a ult dele basicamente é um execute, que ela dá mais dano com base em menos vida você tiver, tá? Que acaba sendo isso bem roubadinho aí no Kog'Ming. Então recomendo aí, Kog'Ming é um bom pick, fica em primeiro lugar de longe entre todos os jungles não, todos os mids, né? Mas aquele ponto, o Kog'Ming acaba ficando um pouco para trás e ele acaba fidando muito ou não pegando uma vantagem interessante até. Então ele, claro, se ele começar a pegar kill, o Kog'Ming é o Kog'Ming, né? Ele destrói um jogo. Em segundo lugar, não tem como não falar dela, Lady Zen. Lady Zen de longe, eu acho até ela melhor, eu colocaria ela em primeiro, mas o Kog'Ming realmente merece esse título, ele conquistou, ele é um pick sólido, mas a Lady Zen, na minha opinião, preferia muito mais do Kog'Ming, porque a Lady Zen, ela tem muito controle de grupo, tem muito dano, muito controle de zona, que é um ponto para um mago como ela, ou para qualquer tipo de fight ser absurdo, né? Ele tem ter controle de zone muito forte, acaba sendo extremamente recomendada, né, pessoal? Aí a nossa menina Lady Zen, campeã aí que eu recomendo para demais para vocês. Vocês querem um pique forte, Lady Zen é esse pique. É um pique forte e não é um pique que você tem muita dificuldade de aprender a jogar, tá? Então eu recomendo aí. Ela fica aí no segundo lugar na nossa lista. Em terceiro lugar, é claro, ele mesmo, Zhou. Esse campeão aqui, pessoal, não tem como eu falar mal dele. Esse campeão, ele é médio, a dificuldade dele para jogo é até média, você tem que ter uma noção para jogar, mas ele é muito bom. Tem um controle de área e zona desgramado, porque não tem como... Mano, ele consegue ter um controle, meu amigo, de uma lane inteira. E um pouco ainda pra frente, tá? E ele tem um stunzinho que consegue ser extremamente forte se aplicado bem com o efeito da 2 e ultimate, né? E fora o dano dele, e além do mais, ele é um mago que tem um dano bem alto em torres, né? Ele consegue dar muito dano em torre e acaba sendo bem fortezinho, né, pessoal? Recomendo aí demais pra vocês. Nunca sai da lista. E em quarto lugar, ela, Xiaoqiao. Xiaoqiao. Não tem como não te deixar ela na lista. Ela é uma maga que não tem não é tão difícil de aprender a jogar com ela. Ela até que tem um nível de dificuldade fácil. Tem um dano absurdo, um burst muito forte, uma teamfight considerável. E se essa campeã fica fidada, ela consegue derreter muito fácil qualquer assassino, qualquer tanque, principalmente se ela acertar combos, né? Acaba sendo realmente bem roubadinho aí, recomendo demais aí achar o Xiao. Dificilmente, na minha opinião, ela sair do meta. E último lugar, tem tanta coisa, mas tem que citar ele. Gan Imo.
por que ganhou, prof? Você deve se perguntar. Esse mago é horrível. Pessoal, Ganhou não tem como não falar. Ele é o mago mais forte do jogo. Porque, literalmente, se esse campeão começar a pegar kill, esquece, pessoal. Esquece, mas esquece muito. Porque você não troca com Ganhou. Se ele te pegar, ele te mata, ele te bursta muito fácil. Muito dano. Não tem tanto controle de grupo, mas ele tá até com um escape decente. Mas o ponto principal do Ganhou é o dano absurdo desse campeão. É realmente muito absurdo o dano dele. Ele escala muito bem pro late game. E se ele começar a pegar umas killzinhas aí, o bichinho fica insano, hein? Então tomem cuidado aí com ele. A próxima rota, ADCs. Os ADCs, pessoal, ele é uma rota muito constante, mas não tem como não falar dele. Primeiríssimo lugar, menino Alessio. Desde que chegou no jogo, esse campeão é estritamente embaçado. É muito forte, tem muito dano, tem um escape considerável. Ele tem uma lane phase até que decente, até que bem forte. Recomendo aí demais. E ele é um campeão que, além de também ter um clear wave bem insano, ele é um campeão que escala bem pro late game e não é muito difícil de se jogar, tá, pessoal? Esse campeão aqui tá com certezamente tier S+, aí na rota dos atiradores. Em segundo lugar, não tem como não falar dela, Lady Sun. Essa campeã, pessoal, não tem que falar. Muito dano, muito poke para um atirador do jogo dela. É muito forte isso. Acaba sendo uma campeã muito forte, dá muito dano, boa presença. Pessoal, ela tem um kit completo, boa mobilidade, muito escape, né? E acaba sendo uma campeã que, se você dormir no ponto e ela ficar forte, ela destrói o jogo também. Outra campeã maravilhosa aí para quem tá querendo jogar. E não é uma campeã difícil de jogar, né? Em terceiro lugar, ele mesmo, menino Márcio Polo. Não tem como falar mal desse campeão, menino Márcio Polo, né? Eu falo Márcio, né? Mas é Marco Polo. Famoso Ricardão aí pros mais chegados. Né, pessoal? Marco Polo não tem como falar. Esse campeão aí é muito forte. Dano verdadeiro. Absurdo. O ponto negativo que eu falo dele, eu não coloco ele acima. É muito simples. Esse campeão não é nem um pouco fácil de jogar. Você tem que aprender mecânica. Ele pode ser separado por qualquer tipo de controle de grupo. E acaba sendo, digamos, um ponto negativo aí pro nosso menino Marco Polo, tá, pessoal? É o ponto, mas ele tem muito dano verdadeiro. E se ele tiver uma frontline, principalmente uma frontline com muito stun, 2 tanques no time, e o Marco Polo ficar forte, meu amigo, vocês não ganham nem a pau o jogo. Porque os 2 tanques só entram na frente, você não faz nada. Os 2 tanques possivelmente com controle de grupo. E o Marco Polo fazendo a festa aí com vocês, que se dando verdadeiro que esse boneco tem, e ainda é absurdo. Em quarto lugar, temos muitas opções, né? Consortio. Consortio tá aqui na minha opinião porque ela acaba sendo uma campeã muito forte. Ela tem um dano considerável. Ela acaba sendo bem embaçadinha, né, pessoal? Ela consegue funcionar como uma atiradora assassina, uma atiradora DPS. Ela não tem um escape muito forte, na verdade, porque na verdade, vamos falar a verdade, essa campeã não tem escape nenhum. Mas ela tem a habilidade de deixar ela imune a dano físico por um tempo, né? E acaba sendo útil em até certo ponto. Mas, como eu disse, ela também teve esse problema Marco Polo. Ela não é uma campeã tão fácil de se jogar. E ela não é uma campeã que você, digamos, aí tem uma aprendizagem muito rápida, né? Ela é mais dificinha e acaba sendo um pouquinho mais embaçada nesse ponto, mas recomendação tá aí. E em quinto lugar, nosso famoso último, não tem como falar dele. Basicamente o tirador com o maior DPS do jogo, Luba número 7, pessoal. Pontos, tem que citar o ponto negativo dele. Esse campeão não tem mobilidade, ele não tem escape nenhum, não tem forma de ficar imune a dano, não tem nada disso. Ah, mas por que ele tá aqui? Simplesmente ele é o atirador com o maior DPS do jogo. Se você deixar um Luba bater free, ele simplesmente ficar forte ou chegar late game,
O Luba destrói qualquer coisa. Ele só olha pra você e fala, você não existe. E como eu posso dizer isso? Pessoal, o Fera Selvagem, ele é um dos portes mais fortes, mais tanques do jogo. O Fera simplesmente é derretido pelo Luba late game. Sim, o Luba derrete o Fera como se o Fera não fosse nada late game. E por isso que eu tô falando, esse campeão aí é muito forte. Um ponto positivo, o DPS dele é absurdo. O late game dele é extremamente forte. Ele conseguiu ser até que bem chato no early game, tem um clear wave decente. E o ponto que na minha opinião é o maior, a dificuldade dele é mínima. Tipo, ele é um campeão que não tem tanta dificuldade de você aprender a jogar. A maior dificuldade dele é você segurar a 2, né? Porque você vai usar normalmente a 2 não tanto como poke, mas como uma forma mais defensiva se alguém quiser colar em você. Mas fora isso, não tem muito o que falar. O campeão acaba sendo muito forte como um atirador aí. Recomendação minha. O bicho é bruto. E agora vamos pra jungle. Jungle. Em primeiro lugar, ela veio do Arena e veio pra ficar. Minha lâmina é tão afiada quanto a minha língua. Butterfly. Já chegou e ela é, na minha opinião, a jungle mais forte do jogo. Exatamente, pessoal. Tem dano verdadeiro, tem mobilidade, tem sustain pra caramba. E acaba tendo um dano muito insano, fora que uma passiva que reseta habilidades, meus amigos. É embaçado. Então acaba sendo uma assassina muito forte, porque ela consegue simplesmente deixar o inimigo totalmente inutilizado, né? Ela consegue te boostar muito fácil. Recomendação aí. E ela não é tão difícil assim de jogar como assassina. Em próximo lugar, não tem como não falar. Pode chamar ele. Uma das poucas coisas que para Butterfly, Musashi. Desde o momento que ele chegou nesse jogo, desde o começo, sempre foi um jungle meta. Recomendação minha, não é difícil de jogar. Ele é um assassino guerreiro, então ele acaba tancando bastante, dando um dano considerável. Recomendação aí, não tem medo de pegar Musashi. A Iota, ele tem um ultimate muito forte, né? Que para muito boneco que cura. E isso acaba sendo muito útil aí pra quem tá jogando, né? Recomendação minha, Musashi aí é o pique gostosão. Em terceiro lugar, ele. Feng. Não sei o que falar. Além de ter uma sola engraçada, ele também é um ADC, tá? Ele é um ADC, o Feng. Só que ele funciona como um ADC muito explosivo, ele dá muito dano e ele tem uma passiva de causar dano extra nos monstros da jungle, né? Então faz com que ele tenha um clear wave muito insano, fora que é dano verdadeiro. Então, não tem como não falar. Bicho é insano, fora que ele tem uma passiva que permite ele ver inimigos na moita, né? Acaba sendo bem interessante nessa questão de não querer tomar uns gankzinhos aí desprevenido. Além dele explodir qualquer nego, principalmente tanques, não tancam esse boneco late game aí. Recomendação minha aí, Feng. Único ponto negativo, ele tem uma dificuldade até um pouco elevada para se jogar. Em quarto lugar, essa campeã que tá que sempre foi insana desde que chegou, Nakururu. Uma assassina forte, completa, não tem digamos assim, uma dificuldade tão elevada. Se ela fica fidada, ela derrete qualquer tanque. E se o jogo se estender demais, ela só vira um monstro também. É uma campeã de late game extremamente forte. Um dano absurdo, explosão nem se fala. É fora dano baseado na vida. Não tenho nem como dizer que essa campeã aqui é ruim, tá? Ela acaba sendo extremamente forte. E em último lugar, ele mesmo. Ele mesmo, Menino Lan. Menino que vem aparecendo muito aí na top lane também, mas não é um pick tão consistente na top. Mas o Lan aí acaba sendo um campeão que é muito forte, tem um dano considerável. Se o cara tiver low life, ele vai morrer normalmente pro Lan, porque o Lan dá dano verdadeiro extra. Acaba sendo um campeão muito, muito forte. E eles estão fazendo uma build até que tanque ultimamente pro Lan, né? E eu tô até que achando bem interessante essa build, né? Aproveitando todo o dano padrão desse campeão e fazendo ele ser mais resistente, acabando ter uma durabilidade muito maior. Aí pode usar Lan, recomendação minha. Único ponto do Lan, difícil de jogar. Na Kururu também não é muito fácil, tem que ter uma noçãozinha.
Em último lugar, vamos para os suportes. Todos os suportes. E em primeiríssimo lugar, disparado os outros, essa campeã, Dahlia. Pessoal, não tenho o que falar. É extremamente forte essa campeã. Extremamente roubada. Que se bem jogada, com a composição certa, faz um estrago gigantesco. Acaba tendo uma proteção muito boa pro time. Controle de grupo muito forte. Minha recomendação aí, joguem com ela. Não é muito difícil de se jogar aí contra, né? E em próximo lugar, nem como falar ele não, Menininho Sambin. Menininho Sambin aí tá nessa colocação tão amada aí. Segundo lugar, já foi muito tempo primeiro, mas agora caiu para segundo. Sambin aí, não tem como falar. Esse campeão aqui é muito, muito forte. Ajuda bastante, muita utilidade pro time. Silence em área, um dano absurdo, pouco chato. Recomendo aí demais Sambin. E não é um campeão muito difícil de jogar, então acaba sendo bem útil. E agora, não tem como falar desses 3 últimos campeões, porque esses 3 últimos campeões são extremamente insanos. E na minha opinião, todos os suportes que estou citando aqui, eles são rank S+, tá? Nenhum tá abaixo de S+, todos são S+. Ele. Eclipse Letal, não tem como falar. Eu disse, esse campeão é forte no top. Ele é forte como suporte, mas o top ele é melhor. Mas ele continua aqui sendo muito forte, porque ele imobiliza um alvo. Ele acaba deletando o alvo, porque os caras vão bater nele. E o alvo vai tomar dano também. Então acaba sendo que sim, Eclipse Letal é um ótimo pique, muito forte, causa um dano muito chato. Controle nem se fala. Ele também tá aqui, a mesma função dele, a diferença é que ele pode ser parado, né, por controle de grupo, mas nem se fala, ainda é muito bom, fora que ele não se expõe e causa muito dano, que é o nosso menino Liang, né, ou o mestre erudito, né, pessoal. Esse mago muito forte, pode ser jogado no mid, mas a melhor rota dele é suporte, é muito insano, é muito embaçado, é muito chato de jogar contra. Em último lugar, e ele também é fácil de jogar. O Eclipse também, mas o Liang acaba sendo um pouquinho mais fácil. E claro, na minha opinião, o melhor suporte tanque do jogo. De longe tá em 5º lugar. Ele só tá perdendo pro Eclipse por conta da utilidade. Mas aí, o nosso menino Zhang Feio Fera Selvagem, não tem como falar. O melhor suporte tanque do jogo. Muito tanque, teamfight dele é muito forte. E quando ele tá ultado, muito dano. E na forma humana, né, digamos, quando ele não tá ultado, é muita utilidade pro time aí, recomendo demais. E não é um personagem muito difícil de você aprender a jogar, tá, pessoal? Mas bem, pessoal, foram esses aí os campeões, exatamente. Todos os campeões que estão aí, recomendação minha aí, estão todos dentro do meta, muito fortes. Sempre recomendo vocês jogarem com eles. Vou encerrar esse vídeo aí por aqui. Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva. Ajude nosso canal a crescer. Falou, disse e tchau!